Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é planejamento, programação e controle da produção. Os tópicos a serem abordados nessa aula são planejamento de produção, atividades de planejamento e controle da produção, carregamento, programação de manufatura, o impacto estratégico do PPCP, Planejamento de Programação de Controle da Produção. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever os conceitos do planejamento de produção, resumir os métodos de programação, identificar o impacto estratégico das decisões de PPCP. Planejamento, programação e controle da produção. São muitos termos aí para a gente debater. Vamos então por partes. Primeiramente, planejamento. Traz aquela ideia de nós estipularmos, num primeiro momento, onde eu quero chegar, qual o meu objetivo. O que eu tenho como proposta de visão dentro da minha organização. Trazendo para a área de administração de produção, pensem assim, trabalho numa indústria, sou um gestor. Quanto eu tenho de previsão de vendas por mês? Historicamente. Logo, quanto de material, de matéria-prima, de insumos eu preciso adquirir para que eu possa processar e assim ter o meu produto acabado, o meu produto final e atender aos meus clientes. Percebam que o planejamento vai ser exatamente essa ideia de um script, de um checklist, de etapas que eu devo cumprir para atender aos meus objetivos. Ótimo, planejamento. Mas eu também tenho a ideia de programação. São aquelas metas, as etapas que eu vou cumprir. E também o controle da produção. Controle remete a quê? Quanto maior o risco de não entregar a minha produção, o meu planejamento, eu devo reduzir a amplitude de controle. Muito complexo? Vamos entender. Controle eu faço assim. Eu vou checar se aquilo que está sendo executado está dentro do planejado. Essa é a ideia do controle. Ele mede se existem desvios na execução. O controle da produção, então, vai fazer exatamente essa proposta. Planejei produzir 100 peças no mês. Estou no meio do mês e só produzi 20% das peças. Ora, pelo meu indicador de controle de produção, se tudo continuar dessa mesma forma, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu planejei. Logo, preciso de ações corretivas. Perceberam essa ideia inicial do chamado PPCP? Planejamento, programação e controle da produção, o nosso PPCP, para que seja bem executado, visualizem a seguinte situação. Eu trabalho na área de produção, ou seja, eu recebo os insumos, as matérias-primas, cuido para que seja agregado valor àquele insumo e assim eu tenho o meu produto final. É a ideia básica de um processo. Eu tenho um input, um processamento e um output. Traduzindo, uma entrada, matérias-primas, insumos, processamento, onde eu agrego valor a essa matéria-prima e aí eu tenho o produto final. Ótimo! Mas eu preciso estar alinhado com algumas áreas da minha organização. Exemplo, a minha área de vendas, o meu comercial. Qual a previsão de demanda por mês? Porque senão eu viro para a minha produção e falo assim, gente, é para produzir ordem 1000 peças no mês. Tudo bem, a ordem partiu de mim, o pessoal que trabalha ali na área de produção vai executar.
1.000 peças produzidas ao final de um mês. Porém, a demanda prevista para aquele mês eram de apenas 100 unidades aí de produtos. Quanto que eu tinha solicitado para que produzissem? 1.000 produtos, 1.000 peças. E aí eu só vou vender 100. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 900 peças, 900 unidades de produto a mais. Isso vai sobrecarregar o meu estoque, custo de armazenagem. Então percebam que eu devo estar alinhado com a área de vendas? Sim, com a área de engenharia. Às vezes, eu fiz o planejamento de produzir uma determinada quantidade de produtos que é inviável para a capacidade instalada da minha empresa, da minha organização. Simplesmente eu não tenho condições de fazer isso. Por que não? Eu posso estar com uma determinada máquina em manutenção e a área de engenharia entende que não é viável que ela retorne em menos de um mês. A máquina vai ficar em manutenção por um longo período. Vejam que eu preciso estar alinhado. Logo, o PPCP, ele precisa aí de uma visão muito holística, uma visão integrada e não individualista dentro da minha organização. Carregamento. O que seria? Abordagens para carregamento. Divide-se em carregamento finito e carregamento infinito. Termos técnicos, vamos então facilitar. Talvez com um exemplo de prestação de serviços, facilite a você entender na área de indústria. Um banco, vamos pensar um banco. Um banco, via de regra, trabalha com carregamento finito. Como assim? Existe o horário de abertura das agências. Via de regra, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Não é assim que normalmente funciona na sua agência? Existem situações que os horários são diferenciados. Essa é a regra geral. Tudo bem, das 10 às 4. Porém, se eu tenho clientes ainda naquela agência para serem atendidos, o que o banco faz? Ele transforma em carregamento infinito, ou seja, ele só vai fechar até atender o último cliente. Você já viu um restaurante que trabalha em período noturno e ouviu aquela história assim? Nós atendemos até o último cliente. Esse é o carregamento infinito. Vamos operar até o último cliente. Já outras situações é simplesmente inviável. Pensem num avião. Eu não consigo colocar todos os clientes dentro do avião, sob risco dele estar numa situação de risco. Não pode. Existe um número limite. Existe um carregamento finito. Há exemplo aí dos navios, das embarcações que transportam aí passageiros. Você já viu aqueles acidentes que acontecem quando uma embarcação que era para operar com carregamento finito, opera com carregamento infinito? E aí eu coloco um monte de gente naquela embarcação e o acidente acontece? Infelizmente, são situações dentro da administração da produção que simplesmente foi ignorado essa questão do finito, essa questão do carregamento infinito. Programação de manufatura, programação de processos contínuos. Para entendermos isso, primeiramente o termo programação da manufatura. Programação traz aquela ideia assim: eu planejei o que eu quero entregar, agora eu preciso quantificar esses objetivos em metas. Eu preciso, então, programar tudo aquilo que eu vou entregar em um dia e, dentro desse dia, o que vai ser feito no período da manhã, da tarde e da noite. Ótimo! Programação de processos contínuos são aqueles que eu tenho uma ideia do que o meu processo ele praticamente não tem muitas travas. As fases fluem muito mais fácil, mais leve. Exemplo,
produção aí de refrigerantes. Você já viu uma fábrica de refrigerantes funcionando? Nossa, o processo praticamente não para. Eu tenho a fase 1, ela já passa, vai para a fase 2, eu não tenho uma parada, já dá a ideia de continuidade. Essa é a ideia do processo contínuo. Programação Job Shop. Aqui já funciona um pouco diferente da programação de processos contínuos, por quê? Às vezes a fase 2 só pode acontecer depois que a fase 1 tiver terminado, tiver sido testada, todas as fases aí do meu processo, eu não tenho essa condição de fazer com que seja contínuo. Eu preciso às vezes assim, terminei a fase 1, então para todo mundo, vamos analisar se a fase 1 está ok, façam os testes, beleza? Vamos para a fase 2. Agora todos os operários trabalhando na fase 2. Terminamos a fase 2? Vamos para a fase 3. Você já viu a construção de um edifício? Às vezes funciona assim também. Eu tenho uma fase, terminei. Por exemplo, ali, quando eu começo a construir a estrutura básica do edifício. E só depois que eu vou para a fase de pintura, acabamento. Exemplo, construção de um avião. Mais um exemplo aí para nós. Eu tenho exatamente essa questão de programação Job Shop. Eu vou fazer exatamente isso. Fase 1, todo mundo focado na fase 1. Terminei, vai para 2. Terminei, vai para 3 e assim por diante. Programação de projetos, PERT versus CPM. A primeira, a PERT, ela ajuda você em que sentido? Eu tenho um projeto que eu vou entregar. Beleza, desenhe as fases do projeto e coloque previsão de entrega. Ou seja, no cenário mais otimista, em quanto tempo eu entrego? No mais provável. E no mais pessimista? Dentro disso, tenha planos de ação para situações de imprevisto. Esse é o PERT. Preciso também do método CPM. O que ele propõe? Caminhos críticos, que eu penso assim, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Beleza, são as fases que eu vou entregar aí o meu projeto. Porém, a fase 1 e 2, elas não podem atrasar em hipótese alguma, sob pena de todo o meu projeto estar em risco. Logo, para essas duas primeiras que estão no meu caminho crítico, eu devo ter uma abordagem diferente. Vamos ver as principais determinantes do PPCP. São 4 variáveis aí a serem observadas. Os níveis em volume mix de estoques de matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados, os níveis de utilização e de variação da capacidade produtiva, o nível de atendimento à demanda dos clientes, a competência quanto à reprogramação da produção. Trouxe para vocês uma dica de leitura para que a gente possa aí se aprofundar na PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. É o livro Planejamento e Controle da Produção, Teoria e Prática. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre planejamento, programação e controle da produção. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!